Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao MetaCast, um programa voltado a vendas. E hoje nós estamos iniciando, é um novo programa para você que tem um comércio, para você que tem uma indústria e está iniciando a equipe de vendas no mercado, projeto novo, ou está iniciando um material de marketing. E nosso programa vai ser voltado a esse público. Se inscreve no canal aqui e nós vamos estar dando várias dicas para vocês de como trabalhar com equipe de vendas, trabalhar com material de marketing. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Bruno Binatti, um grande amigo meu, que já faz tempo que trabalha no mercado com indústria, com comércio, com lojas, e ele vai estar dando grandes dicas para nós de como trabalhar o marketing na tua área comercial. Brunão, bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu queria que você iniciasse o programa falando um pouquinho de como você começou a sua empresa, como que iniciou a Publicitar, de onde que surgiu o nome Publicitar. Falasse um pouquinho para nós. O Bruno é um grande amigo meu, então eu fico até mais à vontade. A gente vai ser mais um bate-papo, né, Bruno? Legal. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, de como que originou a empresa, como que originou a Publicitar. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar no primeiro programa de uma empresa que eu acompanho faz muito tempo, né? Até a gente estava falando, a logo foi a gente que fez. Legal. E a gente já tem uma parceria de muitos anos, de outras coisas que a gente já criou junto, que já pensamos junto. Então, primeiro de tudo, é uma alegria muito grande poder estar aqui com você, que eu sei da tua bagagem, do que é um cara que tem muito conhecimento sobre a área comercial. A gente já trocou várias figurinhas, aprendo muito com você. Então, para mim é uma alegria estar aqui. E a Publicitar, cara, começou não por acaso, né? Eu sou formado em marketing e propaganda. E daí fui trabalhar na Esclan, que era na época... O primeiro lugar que eu trabalhei foi na Apoio. Um chefe, um professor meu, me chamou para trabalhar, fazer um teste uma vez com ele, gostou do que eu fazia. Tanto que eu ia para a área de criação e falou, cara, tem muito criativo melhor que você. Vai ser bom no atendimento, você é bom em ideia, em planejamento, então trabalha com isso que vai ser melhor. E daí eu fui para essa área do atendimento e planejamento, fiquei acho que 3 anos na Apoio, com o Zé Roberto, depois eu fui para a Esclan, que foi a maior agência do Norte do Paraná. Uma agência gigante, atendia grandes contas no Brasil inteiro e tal. E lá eu comecei a ver um problema que era assim, o planejamento de Londrina era feito em Curitiba. Então o cara que nunca veio em Londrina, que não sabia os hábitos londrinenses, não sabia que a gente tinha um lago, não sabia nada, e o cara planejava para uma marca, cara. Eu achava aquilo um absurdo. Um dia fui falar com o dono, que era meu amigo até hoje, o Felipe, um abraço, Felipe. Eu falei, Felipe, e daí, cara? E quem fazia o planejamento era o irmão dele. Ele falou, cara, meu irmão que faz, quer tirar meu irmão da empresa? E daí eu fiquei meio puto, assim, na época com isso, fiquei meio chateadão, assim, falei, cara, então tem que fazer diferente. E daí eu e um amigo meu que trabalhava comigo, o Zé, você conheceu o Zé também, a gente saiu e abriu a Publicitar. E a Publicitar é propaganda em italiano. Então eu sou descendente italiano, tenho cidadania italiana, o Zé também era, e daí foi aquelas coisas de nome é difícil, cara. Achar nome disponível é muito difícil. Então a gente achou que era um nome que é fonético, Publicitar. E que depois que o Zé saiu não ficou bom, porque são 2 Bs, meu nome é Bruno Binatti. Olha então só. Tem essa conotação hoje também, que são 2 Bs, que é o meu nome. Olha que legal. E daí a Publicitar começou já, desde o começo, a essa visão de ser uma agência diferente, com base em planejamento estratégico. Que era uma coisa que até então eu não conhecia muito, mas era bem metido a saber. E que eu fui já desenvolvendo, estudei muitos anos neuromarketing, várias outras coisas. E hoje o que é a nossa especialidade é pensar em como que você tem um problema, como que eu resolvo ele estrategicamente. Porque se eu chegar e só fizer uma campanha, às vezes eu arrebento o cliente. Então eu consigo chegar e entender todo o negócio do cara para poder ir fazendo na medida que ele precisa. E a tua agência hoje, Brunão, ela atende todo o público? O cara quer ter uma loja grande, ele está precisando fazer uma sacolinha. O cara tem uma indústria, ele está precisando fazer um catálogo. A tua agência, ela atende todo o público? Cara, hoje, na verdade, assim, eu tenho três agências, vamos dizer assim. Eu tenho uma agência em Londrina, que é a Publicitar. Eu tenho uma agência em Guarapuava, que é a Pense Smart, que tem uma atuação específica para aquele mercado, etc. E eu tenho o meu trabalho de consultoria. Então, são coisas diferentes. Mas o que você me perguntou, mas você atende qualquer tamanho de empresa? Hoje, não. Por quê? Porque hoje, assim, o cara que precisa de uma sacolinha, qualquer cara pode fazer para ele. Agora, se o cara precisa de um trabalho que seja de mais tempo, com mais estratégia, é onde a gente vai conseguir se encaixar melhor. Então, acho que o que a experiência me trouxe é saber para quem eu não quero trabalhar. E para saber para quem eu quero trabalhar, não pelo sentido de que o cara é pequeno, não. Se o cara é pequeno, ele quer ser grande, e ele começou um projeto que é grandioso, até a gente estava conversando aqui no bastidor, tem um cliente lá de Guarapuava, que eles eram uma padaria,
muito bem conceituada lá na região, e que agora virou uma indústria. Eles têm uma indústria que fornece para eles. Então, assim, hoje é uma indústria pequena. É uma indústria que vende pouco, mas assim, o projeto deles, o potencial é gigante. Então aí faz sentido eu trabalhar com ele, porque daí eu consigo ir ajudando ele a crescer. Se o cara tem um negócio pequeno, que ele não tem, ele tem um lanche na rua, que ele vende hoje 1.000 lanches, a capacidade dele é produzir 1.100 lanches. Cara, quanto que eu vou ajudar o cara a vender mais 100 lanches por mês? Então, assim, quanto que ele está disposto a investir nisso? Então, é muito, muito por relação a isso hoje. E pensando no fato que a gente se frustra muito. Se o cliente tem limitação de pensar, a gente vai se frustrar, porque eu vou querer que ele seja grande, eu vou querer que ele seja líder de mercado, que ele faça um negócio bacana, que a gente se envolve para querer fazer o melhor. Então, assim, se o cara não quer, não faz muito sentido. Então, hoje não é questão de grana, não é questão de tamanho de cliente, é questão de objetivo de cliente. Se o cara tem um fit com o que a gente está afim de fazer, aí dá rock. Caso contrário... Legal, legal. A sua formação foi aqui em Londrina mesmo, Bruno? Eu me formei em marketing e propaganda em Londrina, depois eu fiz pós em marketing e propaganda, aí eu fiz já curso de neuromarketing, de branding aplicado a grandes empresas, já fiz curso de vendas... Cara, fiz uma pancada de coisas. Eu sou muito curioso. Bruno, e hoje o teu trabalho ele é voltado mais ao cara fazer uma propaganda na indústria dele, lançar o produto dele, ou o teu trabalho é mais focado na estratégia da empresa? As duas coisas, porque assim, a gente faz trabalhos pontuais, específicos. Então, assim, tem indústrias que eu entro e começo a olhar tudo, desde aonde que vende mais, por que vende mais, qual produto vende mais, se faz sentido vender aquele produto. Se eu tenho diferencial para poder querer cobrar o preço que eu preciso, etc. Ou não. Por exemplo, teve já a indústria de móveis de Arapongas, contratou a gente para fazer um evento de lançamento de um produto. Então a gente foi chamado pela Madetec para fazer o lançamento de um produto da linha Arco. Nesse meio do caminho nós mudamos a marca inteira dos caras, criamos um evento, fazer uma live de venda, foi um negócio completamente disruptivo para o mercado. Vendeu quase 1 milhão no dia de móveis, você imagina, para compradores. Legal, porque a gente trouxe algumas ideias, e tinha o Marcelo Bega, tem o Marcelo Bega lá, que é o cara do marketing lá, que é um cara muito aberto à novidade, gosta de ideias, trouxe um monte de ideia, contribuiu um monte. Então, assim, independente do que for, se o cara tem um objetivo e ele precisa de uma ajuda para poder desenrolar isso, é o que a gente faz. Legal. Então, hoje a gente vai muito além de fazer uma campanha publicitária. Pode acontecer, inclusive, de a gente fazer um trabalho para um cliente que não envolve campanha publicitária. Olha que legal. Então, eu posso participar de um projeto com o cliente que vai ter várias coisas que não precisa de campanha. Tá até conversando um pouco antes. Tem produtos que o cara vai vender da empresa dele para uma outra empresa, que é o B2B, que ele não precisa de campanha publicitária. Se eu colocar esse cara na televisão, eu arrebento ele. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa de um material bacana para poder chegar lá e prospectar. Ele precisa ter um discurso bem montado, ele precisa dos diferenciais bem alinhados. Porque às vezes o cara fala assim, pô, mas é só um folder, Binati. Não é só um folder. O folder é um guia de venda para o cara. Você sabe, você é representante, você vai chegar ali na frente. Se eu tenho um folder bem montado, com uma linha estratégica, você vai falar para o cara, a nossa indústria é assim, o produto é esse, o diferencial é esse. Então você cria um roteiro para o cara. Então vai depender muito mais do problema que o cara tem quando ele está disposto a investir de energia nisso. Não é só legal. Grana. Porque às vezes o cara chega e fala, tem 1 milhão para fazer isso. Mas aí ninguém na empresa tem disponibilidade de ajudar a fazer. Tá, entendi. Aí o projeto fica solto, cara. E a chance de dar certo vai caindo. Brunão, e quando eu penso na indústria, quando eu penso numa empresa, eu sempre analiso as empresas que passaram pelas crises, né? E aí eu volto um pouquinho lá atrás e começo a pensar na época da pandemia. Porque para mim, a época da pandemia, eu não posso dizer que foi boa a época da pandemia, que eu vou estar sendo muito injusto, né? Porque as pessoas sofreram muito. Mas assim, a época da pandemia bateu aquele desespero na galera de que a comida ia acabar, o papel higiênico ia acabar no mercado. Então foi uma época que as pessoas consumiam muito mais produto, né? As pessoas comiam mais. Se você pegar os dados, as pessoas engordaram mais nessa época, esses 2 anos que ficaram. Teve mais depressão, enfim, um monte de coisa que acarretou, né? Mais uso de medicamento. O que aconteceu e o que a indústria de publicidade fez nessa época? Porque eu não consigo imaginar a crise nessa época. Porque a indústria cresceu, pelo menos a indústria alimentícia cresceu. Eu acredito que vários setores sofreram nessa época, porque o cara não... O lojista, por exemplo, o cara
teve que fechar o comércio dele. Perfeito. Como que a agência de publicidade ela se comportou nessa época? Aumentou o movimento? Diminuiu o movimento? Você teve mais demanda? Você teve menos demanda? O que aconteceu nessa época? Eu fico curioso para entender, porque no meu mercado o negócio foi legal. Assim, ele aumentou muito a venda, os produtos cresceram muito, as pessoas estavam em casa prestando atenção no produto, lendo mais informações, vendo na televisão, prestando mais atenção, porque o cara que ficava a partir das 6 na televisão, ele estava em casa o dia inteiro. Isso aí. Ele poderia até falar que ele estava trabalhando às 12 horas, mas ele não estava, né? Perfeito. Então, assim, ele estava demandando mais, consumindo mais produtos alimentícios. Na tua área, o que mudou nessa época? Cara, no começo, como para todo mundo, foi um choque. Então, a gente achou que todo mundo ia ter que ir para casa, não fazer mais nada. E rapidamente teve um movimento, cara, diferente. Porque assim, a publicidade, né, e o marketing, ele tem uma função simples de comunicar algo. De uma forma estratégica, mas você vai comunicar alguma coisa. Na mudança dos consumos da pandemia, a gente precisava comunicar isso. Então teve muita marca, por exemplo, todas as marcas B cresceram muito. Por quê? Porque o cara... O que seria a marca B? Bom, por exemplo, você tem um líder de mercado, a marca mais cara, vamos pensar, pasta de dente, Colgate. A Dental Clean cresceu muito. Por quê? Eu vou comprar escova de dente, eu vou comprar pasta de dente. E daí eu vou dar uma chance para uma marca que é um pouco mais barata. Por quê? Porque eu estou com uma economia. Eu estou olhando talvez que eu vou precisar... O cara sofreu, né? Ele não estava com toda aquela grana. Sofreu. O cara teve uma ajuda de salário do governo. Teve cara que sobreviveu com uma ajuda de salário do governo. Então ele tinha que começar a restringir. Então assim, a carne que ele comprou era uma carne mais barata. Então todas as marcas B cresceram muito. E marcas que eram muito boas e que ninguém dava liberdade para ela, dar oportunidade. Quando ela teve a oportunidade para você crescer. Crescendo é para você comunicar. Comunicar diferente. Então a gente fez desde campanhas de conscientização para público interno, para funcionário da empresa, quanto campanha de marketing mesmo, para vender, cara. Porque assim, qual que foi a diferença? Teve alguns nichos de mercado que tiveram que se reinventar. E a agência também foi fundamental para ajudar nisso. Então a gente tinha cliente de operação que não tinha, tipo, de alimentação, que não tinha delivery. Olha só. E hoje a gente não consegue imaginar o cara sem o delivery. O Cabanha Granadeiro, o Cabanha não tinha delivery. Olha que legal. O Zé não tinha delivery. O percentual de delivery dele era irrisório, ele não queria... Eu já pedi muito delivery no Cabanha. E daí na época, por exemplo, o La Hamburguesa do Cabanha, que era o hambúrguer dele, era uma coisa que ele tinha de terça-feira. Porque ele tinha sobra daquela carne incrível. Olha que ele fazia hambúrguer só para não jogar fora, para poder aproveitar uma carne que era muito boa. Ele começou a fazer hambúrguer todo dia. E o que segurou o restaurante aberto foi o delivery do hambúrguer. Olha só. Então, assim, são estratégias que foram criadas, estratégia de negócio, feito pelo dono do negócio, onde a agência vinha para poder ajudar a comunicar isso para alcançar muita gente. Porque era uma hora que eu precisava vender para todo mundo. E estava todo mundo querendo vender. Então, quanto melhor fosse a estratégia, melhor fosse a assertividade, maior a chance que o negócio parar de pé. Então, a gente teve a sorte, cara, de ter vários clientes que continuaram apoiando a agência, investindo recurso e entendendo a importância da agência. Que teve cara que no primeiro dia de pandemia me ligou para romper contrato. E nessa época... Foram vários. E nessa depois época, de 10 dias o cara falou, não, vamos voltar, precisa retomar, velho. Por quê? Naquele primeiro, assustou todo mundo no começo. Então, primeiro o que você faz? Estanca tudo que sangra. Corta tudo que é investimento, você corta. Depois, isso que eu vou precisar, isso que eu vou precisar. Daí foi voltando. E você ganhou mais clientes nessa época? Você adquiriu mais clientes ou você se fortaleceu nesses clientes que você já tinha e criou novos materiais? Cara, as duas coisas. Só para eu entender um pouco da estratégia. Porque deve ter tido muita agência que fechou nessa época, né? Muita agência que fechou. Mas é por isso, assim, quando você tem só um trabalho específico e aquele trabalho não precisa mais, você acaba. Quando você está ali para resolver dores do cliente, não interessa qual seja, você não perde a utilidade num momento desse. Então, pelo contrário, os clientes se aproximaram ainda mais, pediram mais. Então, tinha cliente, por exemplo, que eu ia uma vez por mês no cliente. O atendimento da conta ficava lá na rotina. O cara falou, preciso de reunião semanal com você agora. Por quê? Porque mudava as coisas muito rápido, cara. De uma semana para outra abriu tudo, depois fecha tudo. Agora é só o que pode, tem só algumas coisas que são essenciais que podem. Só pode até 6 horas. Então, tudo isso ia mudando e a gente ia ter que se adaptando. Então foi um momento muito difícil, mas que a gente cresceu, cara. Olha que legal. Porque mas teve abertura de cliente nessa época? Teve abertura de cliente, cara. Por causa disso, teve nichos de mercado que explodiram, cara. Olha.
A parte de imóveis, por exemplo, cresceu muito. Tudo que era para dentro de casa, Pois o mercado imobiliário explodiu. Eu tenho um amigo que tem uma fábrica de churrasqueira, cara. O que ele vendeu de churrasqueira na pandemia, cara, coisa de maluco, cara. Mas é por isso. Todo mundo virou gourmet na pandemia, né? Todo mundo quer fazer mais churrasco, tá mais em casa. Então, com certeza. E daí, esse cara nunca teve agência. Nunca precisava fazer tráfego, fazer nada. De repente, cara, tô vendendo um monte de churrasqueira, posso vender pro Brasil inteiro. Vou fazer uma landing page, vou meter recurso no Google e no Instagram, vou vender para o Brasil inteiro. Brunão, e quando a gente fala de tráfego pago hoje, para mim isso é uma incógnita ainda, né? Eu vejo muito material de tráfego pago, até o Pablo Marçal fala muito sobre isso, né? Acho super legal, mas nunca fiz na minha empresa ainda. O que seria o tráfego pago? Assim, eu entendo um pouco, mas assim, o cara que está começando, vamos supor, ele tem uma loja lá, ele iniciou uma loja de roupa, ele tem 3 lojas, uma em Londrina, uma em Maringá e outra em Arapongas. Ele tem um nicho de mercado de homens ali, uma loja de camisa. Sim. Como é que ele faz para trabalhar o tráfego pago? É uma ferramenta eficaz mesmo? É porque assim, o nome tráfego pago nada mais é do que você fazer pessoas trafegarem na tua direção, você pagando por isso. A televisão é um tráfego pago. Eu ponho na televisão, as pessoas assistem e vêm para minha loja. Então, os caras foram criando um monte de nome para isso. Isso até é de funil. O funil sempre foi algo que aconteceu naturalmente na vida de todo mundo. De repente, começaram a colocar isso dentro de um processo. Então, o funil de venda tem lead quem, tem lead não sei o quê. Tá, tem. Mas isso também já tinha no outdoor. Eu passo à frente do outdoor, eu vejo o outdoor, venho para a tua loja, é uma captação de lead, faz parte do funil. Então, assim, os nomes são mais complicados, mas o que é o tráfego pago? Eu usar as ferramentas de mídia digital, Google, Facebook, Instagram, TikTok, podcast, todas as ferramentas digitais hoje, para gerar um tráfego que é pago. Então vamos pensar assim, você vai pôr teu podcast no ar, você vai publicar ele. Você vai ter um alcance, você vai alcançar o número de pessoas que vai naturalmente assistir. Os seus amigos, parceiros de trabalho, pessoas que te conhecem, vão querer assistir. Para você aumentar o número de pessoas, você tem que fazer o quê? Pagar. Então, para você aumentar o tráfego... Eu estou perguntando para você para me embolar minha estratégia. É isso aí. É isso aí. Depois eu passo o Pix. Mas basicamente o tráfego pago é isso. É eu determinar aonde que eu vou investir para trazer mais gente. E daí para cada empresa, para cada produto ou serviço, tem uma estratégia. Falou, então eu tenho 3 lojas de roupa em 3 cidades para homens. Ninguém me conhece. Então o que era o tráfego natural antes? Ser uma loja na avenida. Era mais caro o aluguel, passa mais gente, eu vendo mais, certo? Sim. A avenida da internet hoje, tem um monte de gente passando. Tá todo mundo hoje o dia inteiro no celular. Então essa avenida está cheia. Eu aparecer para esses homens, que eu determino, homens de 30, 35 anos... Cara, eu não consigo imaginar como é que isso acontece. Hoje a gente estava conversando sobre moto na hora do almoço, né? Que eu sou apaixonado por moto, carro. Sim. E a gente estava conversando, eu e um funcionário meu. A gente tava falando sobre moto, falou, cara, olha isso aqui, cara, já tá aparecendo um BMW pra mim. É isso aí, cara. Porque como é que funciona isso? O que a gente não entende, né? O celular escuta a gente o tempo todo, a não ser que você desabilite isso. Senão ele fica te ouvindo. Então, quando você usa palavras, ele vai entender que você tem interesse naquilo. Então, você está falando de um hotel lá em Dubai. Ele ouviu Dubai, ouviu o nome do hotel. A hora que você abrir, vai aparecer propaganda daquele hotel. Olha, tem alguém pagando para isso. Então, eu compro essas palavras ou eu compro esse público. E por isso que é um tráfego pago. Eu pago para gerar um tráfego de pessoas na minha página para poder verem o que eu tenho para vender. E por isso que é importante você pensar não só no tráfego, mas onde eu chego. Então eu chamei o cara para uma sala. Essa sala está bem decorada, ela está ambientada, está com um cheiro bom, está com o ar numa temperatura certa. Eu tenho uma água para servir para o cara. Porque senão eu chamo o cara para uma página que não vende. Então tem muitas empresas hoje que investem em tráfego pago, trazem a pessoa até a porta da loja e a loja está uma porcaria. Daí não funciona. Então a gente até hoje na publicidade, o que a gente pensa? Em todo o processo. Então, eu vou fazer tráfego? Vou. A gente faz isso? Faz. Não só isso. Eu vou pensar, esse cara entrou nessa página, essa página está com um ciclo certinho de venda? Esse cara vai passar pelos lugares certos? Vai. Se ele vier na loja, se eu tenho um ponto físico também, ele vai ter a mesma experiência que teve no digital? Se alguém me mandar um WhatsApp, eu vou responder do mesmo jeito que eu estou buscando essa pessoa? Porque senão, assim, eu vou lá e falo, você, meu brother, vem, fala com a gente. Aí no WhatsApp fala, senhor Rafael. Parece que não é a mesma pessoa, sério, não é a mesma marca, cara. Então, assim, o tom de voz, a persona, quem é essa marca, como que ela se comunica. E daí sim você vai pensar em trazer
os inputs digital. A maior diferença do que faz isso hoje, por exemplo, a gente falou de um público, né? Homem de 30, 35 anos. Uhum. A gente tem vários amigos homens nessa idade. São todos iguais? São diferentes. Gosta da mesma coisa? Não. Então, antes você fazia um vídeo, botava na televisão e passava aquele vídeo durante os 6 meses, pegando pessoas. Hoje você faz 30 vídeos, para o mesmo homem de 30, 35 anos, eu faço 20 vídeos diferentes, chamando o cara que gosta de moto, o cara que gosta de carro, o cara que gosta de esporte, o cara que gosta de açaí. Cada um deles eu tenho uma chamada diferente, porque eles são diferentes, atrai diferente. E daí, quando esse cara vier e entrar, eu tenho que ter uma tratativa diferente com ele também. Então, o tráfego pago, essa pluralidade do digital, trouxe para a gente muito mais trabalho. E hoje, Brunão, é a ferramenta mais usada hoje? Não a mais usada. Se eu pegasse a tua agência hoje, fosse falar do teu negócio, qual que é o material mais usado pelas empresas quando se fala em indústria? Eu não estou falando de loja agora. Nós estamos falando de indústria. O cara tem uma indústria, igual você trabalha para uma empresa que é uma indústria de fralda. Se você pensar no material de marketing da indústria, porque o meu programa ele vai ser muito voltado para isso, Sim. sabe? Eu vou falar de vendas dentro do negócio do cara, a importância de uma equipe de vendas motivada, a importância do vendedor saber o que ele está vendendo, porque o que eu vejo hoje, Bruno? Eu pego empresas para vender às vezes que o cara tem uma baita indústria, um baita produto, e a hora que ele manda a tabela de preço para mim, já está tudo desconfigurado. O cara não consegue colocar nem a tabela em ordem alfabética. Sim. Você fica procurando, fala, meu, o que eu tenho que vender? O cara tem 300 itens, Sim. ele não está ali focado no que realmente é importante para a indústria. Porque existe dois tipos de produto para a indústria. O que dá dinheiro para a indústria e o que mantém o negócio. Perfeito. Então, o que mantém o negócio? O commodity. Aí aquele produto que faz volume, que faz giro. E o que dá dinheiro são os produtos lançamento, produtos que o público está aprendendo a lidar, igual esses produtos fit hoje, são os produtos lucrativos hoje. Então, tem valor agregado, né? E tem valor agregado. Então, quando a gente fala de produto, de ferramenta para a indústria, o que é uma ferramenta muito usada hoje? Cara, então é que daí tem que separar bastante as coisas. Então, a gente falou do indústria de fraldas, que é um cliente nosso. Então, primeira coisa para mim, mais para embalagem. Por quê? Esse produto vai estar onde? Num ponto de venda. A escolha era determinada 80% pela embalagem, cara. Se eu chegar para comprar e não é preço, embalagem, não é preço. Cara, o preço, vamos pensar assim, preço, se eu não tenho... Eu pergunto já sabendo mais ou menos a resposta. Se eu não tenho nada de diferencial, o meu preço mais barato, eu vou vender o mais barato. Mas daí vamos pensar assim, eu não tenho diferencial nenhum. Se eu tô R$7 e aparece um cara de R$6,90, ele vai vender mais que eu. Viu, deixa eu dar uma cortada só. Eu acho muito interessante esse mercado de fralda, porque a gente acha que todo mundo usa fralda, né? Mas o público, cresceu muito esse público. Muito. Mas se você trabalha com isso, qual que é o percentual de pessoas que usam fralda no Brasil em média? Se você pegar lá de 100% das crianças que tem no Brasil... Cara, hoje, se eu não me engano, Rafa, o último dado é 56%. É pouco, cara. Ainda é pouco. Você imaginar que as pessoas usam paninho. Tem um Brasil muito pobre, cara. Então, assim, a gente está acostumado, a gente está no Paraná, no Sul. Então, já é uma realidade completamente distinta, assim. Então, assim, mas mudou muito. Então, assim, até depois eu vou pegar esse dado atualizado para poder para não falar, né? Para não falar besteira. Mas hoje também você tem a fralda infantil e a fralda geriátrica. Que vende muito, Que vende muito, cara. Então, assim, as pessoas estão cada vez ficando mais tempo mais velha. E daí ela tem os problemas da velhice. Daí qual que é a diferença? Eu sou uma pessoa acamada. Então eu posso usar qualquer fralda. Eu sou uma pessoa completamente ativa e tenho incontinência urinária. Você sabe que eu vi esses dias um absorvente masculino. Cara, isso aí. Eu achei uma loucura. Eu falei, cara, será que alguém usa isso? É insano, mas assim, é uma coisa que você esconde. Porque assim, eu não quero, tô aqui com o Rafa, eu não quero que você saiba que eu tenho incontinência urinária. E nós vamos jogar um tênis junto. Eu não quero... escorreu. Cara, soltou meu xixi aqui. Não, cara. Isso é desconfortável, é humilhante, cara. Então, estão sendo cada vez mais criados produtos mais leves, com maior absorção, com menor tamanho, para ficar escondido. Olha que então, legal. Tem senhoras, cara, de 85, 90 anos, que usam fralda por cima da roupa, né? Por baixo da roupa, né? Quer dizer, por cima, não, por baixo da roupa. Que você não vê. Você não imagina que ela tá de fralda, cara. Olha que legal. Não, o mercado muda muito, então, né? Então, assim, e criança também. Criança hoje em dia, cara, tem uma infinidade de opções de fralda. A gente lançou agora para o fralda shortinho, que é uma fralda muito usada no Nordeste. Olha só. As crianças lá, tipo, e é engraçado porque lá que o povo é mais simples, essa fralda tem um valor agregado maior, mas ela é muito mais utilizada do que aqui.
Olha. Então lá eles põem o shortinho na criança ali, ela fica o dia inteiro andando com a fralda, brincando, bagunçando, correndo. Então, assim, é diferente o comportamento também de região para região. Que legal. Então, assim, a gente estava falando assim, embalagem acho que é a principal ferramenta. Depois tem que ter um catálogo bem feito. Porque Cara, catálogo é um negócio que de indústria, eu vejo todo dia. Às vezes o cara tem uma baita indústria, um baita produto. E parece os... Nossa, cara, o cara manda o catálogo para nós, eu tenho vontade, de mandar o cara do marketing embora, né, isso aí. Porque assim, a gente tá falando de indústria... Nós estamos falando de material também, né? A primeira coisa que ela vai vender para quem compra. Então eu chego lá pro Rafa para oferecer essa caneca. A primeira coisa que você vai ver, a caneca, a embalagem da caneca. Legal. Então eu tenho 50 tipos de canecas, eu vou te mostrar um catálogo de caneca. Aí você vai olhar naquele catálogo uma foto da minha indústria que é muito organizada, gigante. Você vai ver todos os tipos de caneca que eu tenho, você vai ver as embalagens boas de caneca, você vai ver depoimentos meus de clientes que compram caneca já há 10 anos e estão satisfeitos. Isso tudo vai fazer você, não, velho, eu vou comprar caneca, estou precisando de caneca, quantos? Então tá aqui, eu vou comprar. Então isso ajuda demais. Aí depois que o Rafa comprou minhas canecas, você vai fazer o quê? Pôr no seu ponto de venda. Então eu tenho que ter um material de ponto de venda bacana. Porque aí nós estamos ainda falando do sell-in. Eu vender para você, eu botar o produto lá dentro. E depois vem o sell-out, que é o consultor final comprar. Então esse cara passou na gôndola, viu essa caneca, viu um material bonito ali de display, falou, cara, eu vou comprar essa caneca. Agora se ele passou lá, tá 50 canecas, tudo igual, comprar mais barato. O Brunão, mas eu acho que isso é uma dificuldade que as empresas têm muito grande de entender que eles precisam vender o produto primeiro para a equipe de vendas. Isso aí. Então, porque assim, às vezes eu vejo eles lançarem um catálogo e quando eu pego o catálogo na mão, eu não consigo comprar a ideia. Eu olho pro produto ali e falo, cara, será, meu? Não vai. O material, ele às vezes já tá desbotado no envio, sabe? Sim. Assim? Já faz orelha fácil. Acabou de chegar cansado já, meu. Acho que a indústria trabalhou tanto para fazer ele que já chegou cansado, né? Então, assim, o material, assim, eu acho que é um negócio extremamente importante que muitas indústrias pecam nisso. E indústrias grandes, eu não tô falando de... Tem cara muito pequeno que é muito profissional, e eu já ouvi de cara grande dizer assim, não, mas o meu melhor marketing é o meu produto, ele é muito bom. Tá, então, você não precisa de nada para vender ele. Então tem nem porque eu tô aqui. Porque o que o cara tem que entender? Tem produto ruim, cara, vendendo na internet hoje, porque tá bem embalado, cara. Tem muito coaching ruim vendendo porque ele se vende bem. Tem o fenômeno Pablo Marçal. Todo mundo falando do cara. Cara, quantos caras você já sabe que teve uma consultoria com ele e foi incrível? Você conhece? Diz que ele é um baita cara. Diz que ele é um baita cara. Mas daí, tudo ele vende? Tudo ele é bom? Ele pode ser prefeito por causa disso? Não, cara. Ninguém está dizendo que porque ele consegue ensinar você a fazer administração para a tua empresa, quantas empresas já administrou além da dele? Então, assim, é difícil isso. As pessoas não param para pensar nisso. Eu não estou falando mal do Pablo Marçal, não. Estou dizendo o seguinte, não é porque ele tem uma boa embalagem, porque embalaram o cara bem, ele quase foi prefeito, cara. Porque criaram uma boa embalagem para ele. Ele quase foi prefeito. Aí tem um fenômeno do nosso presidente da República hoje, que independente de quem é contra ou a favor, a primeira vez que ele foi presidente da República, foi uma agência de publicidade, Duda Mendonça, que fez ele. Caramba, ele era um metalúrgico e criaram o Lula Paz e Amor. Botaram ele de terno, gravata, falando de paz, de amor, de alegria. O cara ganhou a eleição. Então, o primeiro produto que nós compramos do senhor Luiz Inácio foi uma agência que embalou ele bem. Por isso que os marqueteiros políticos... Tem vergonha de falar, mas eu comprei também. Mas é isso aí. Uma galera comprou, porque a embalagem era linda, cara. Lá em 90 e isso, prometeu tirar o mundo da pobreza. As promessas eram lindas, cara. Então, assim, você vê que não é só você ser bom, você tem que parecer bom. Então, tem um ditado que fala, não é só você ser honesto, tem que parecer honesto. E é exatamente isso. Tem muitos produtos incríveis, cara, que acabam, que a empresa fale, porque ela não está conseguindo vender bem para as pessoas aquilo. Interno, para a equipe dela. Né? Eu acho que isso é um desafio que a gente tem que ter humildade todo dia e olhar para dentro da nossa indústria e falar, eu não entendo de marketing. Eu, por exemplo, meu negócio é vender. Sim. Eu não entendo de marketing. Todo vendedor entende de marketing, ponto. Porque o marketing é um mercado em ação. Então, 90% dos bons vendedores que eu conheço, todos eles são bons marqueteiros. Eles não são bons publicitários, são diferentes. Quando eu falo marketing, eu penso em material. Talvez o cara não consegue criar um material. O cara olha um material de cor diferente,
eu não tenho pesquisa. Eu sei bem disso. Não vamos falar. Mas é então, isso. Assim, mas eu tenho minhas discriminações com cores, né? Mas também você é um cara que consegue avaliar um material tecnicamente e falar, isso aqui vende. Então isso é um bom marketing. Porque eu posso fazer o catálogo mais lindo do mundo, botar na sua mão, é lindo para mim. Então a sua mão fala, cara, não tem essa informação, não tem essa, não tem aqui o diferencial do produto que não vai vender do jeito que eu preciso. Legal. Aí eu preciso pegar toda a minha humildade também e falar, cara, eu não entendo de venda de produto igual o Rafa. Sim. Que quando a gente fez o catálogo lá do Qualidade, foi bem isso. Cara, precisa ter isso, ter isso, ter isso. Eu não questiono. Por quê? Você é o vendedor. Se você acreditar no material, a chance de você vender já é 1000%. Sim. Então, o problema das empresas, eles lançam coisas que não envolvem a equipe de vendas. Eles não envolvem a equipe de vendas no momento de pensar nesse produto. Então, hoje a gente tem Não, eu tenho a impressão, Bruno, que às vezes as pessoas lançam um produto, lançam um site de vendas e os caras não experimentam isso. Isso é fato. Porque, por exemplo, eu sou um fãzaço da Amazon, cara. Fiz meu cadastro lá, com 2 cliques eu compro o produto, pago. Aí. Cara, quando você entra numa outra empresa que pode ser a segunda ou a terceira... É triste. É muito triste, cara. Você entra lá e digita em 4, 5 lugares diferentes, você não consegue finalizar. Mas para fazer isso... Eu tenho a impressão que o cara, ele fez o negócio, mas ele não comprou o produto lá dentro. Mas não é, que a Amazon é maior, cara. E o investimento que os caras têm são milhões de dólares. É tão difícil o cara dar 2 cliques e comprar, Bruno. Cara. É muito Tudo difícil. Que é muito fácil é difícil de fazer. Tudo que você chegar, por exemplo, cheguei lá no McDonald's, dei 2 cliques para comprar um produto, isso backstage, isso é muito difícil. É mesmo. Porque eu tenho que pensar no estoque, eu tenho que pensar na logística, tenho que pensar na cobrança, eu tenho que fazer comunicação com o banco. É um monte de coisa. Para aquilo ser fácil e rápido, cara, tem que ter uma logística, uma interface gigante por trás. Então, o que a gente acredita hoje que é muito simples, cara, olha o Instagram, eu só quero um negócio igual esse. Você só quer igual o Instagram. Se o cara falou assim, não, eu queria um negócio simples igual tipo Uber. Tá, o Uber é uma empresa bilionária, com investimentos de bilhão, e você quer que a gente faz isso com 5 mil? Não, né, velho? Então, assim, eu concordo que as empresas não testam, e eu acho que o principal é assim, se eu chamo você para a mesa, eu já estou decidido. Eu já sei que nós vamos lançar um produto, mas eu faço você participar da discussão, pensar no produto, pensar no... Eu lembro uma vez que a gente fez uma empresa de Maringá que vende roupas para adolescentes. Então ele vende roupa infantil e para de 12 a 14. E eu lembro que a gente fez uma convenção de vendas e a gente estimulou eles a fazer uma dinâmica que era assim, tinham representantes de diversidades diferentes, e homem, mulher, mais velho, mais novo. Daí falou, cara, vamos apresentar a linha para todo mundo e perguntar o que ele acha que não vai vender e por quê, e o que ele acha que vai vender muito e por quê. Estou contando isso, tem um case muito legal aí. Tinha um senhor de idade que ele foi lá e pegou um casaco. Falou, cara, coleção de verão estamos lançando. Esse casaco não vai vender. É um casaco, vai vender no verão, não vai. Aí uma mulher levantou, posso falar? O senhor está enganado. As mulheres que vão em shopping ou em cinema, todas elas precisam sempre andar com casaco porque esfria, porque gela. Então, mesmo no verão, a gente precisa de casaco para poder ir nesses lugares. Olha só que legal. Então, com certeza, as mulheres vão precisar de casaco nesse verão. Então, o senhor pode vender e pode ficar à vontade, vai dar certo. Resumindo, esse cara foi o cara que mais vendeu casaco naquela coleção. Por quê? Porque deram motivo para ele, cara. Ele, com certeza, ele não ia tirar do carro. Ele não ia botar na pasta para vender, porque ele não acreditava. Quando deram um bom motivo para ele, ele foi o cara que foi empolgado para a venda. Então, olha a importância de você envolver teu time de vendas na discussão do porquê vender. Quais são as objeções de venda que esse cliente pode criar? Você treinar a tua equipe antes. O que os caras fazem hoje, muitas vezes? Lança um produto, bota no catálogo, manda pro cara por e-mail e fala, agora tem esse produto, tá lá também no nosso sistema. Tá bom. Aí, o que é o produto? Isso aqui tem esse diferencial assim, cara, tudo meio nas coxas. Então, os caras gastaram uma fortuna para desenvolver, milhões de equipamentos para poder produzir. Olha. Chega na hora do mais importante, que é poder botar isso numa boa embalagem, fazer o primeiro comprador, que é o vendedor, comprar a ideia, ninguém quer vender pro cara. E daí eu forço você, vendedor, a ir lá e fazer outro cara engolir a seco. Que legal. Então, assim, a importância de você dar valor hoje para a equipe de vendas. Eu falo assim, a gente tem alguns clientes que a gente já fez trabalho, o Moinho Arapongas, por exemplo. Eles têm a maior equipe de vendas no Paraná de todos os segmentos. Olha que legal, não sabia dessa. Então, a maior equipe de vendas do Paraná,
de indústria alimentícia deles. Então, eles estão em todas as regiões. Eles têm um trabalho com representantes gigante, cara. Os representantes participam de todo o processo de desenvolvimento de embalagem, de votação. Então, assim, quem define no final? São os diretores e presidente, óbvio. Mas a equipe de vendas Mas os caras participam. E daí quando diz, pessoal, ó, daquelas que tinham para poder... das 3 opções que tinham, essa aqui a gente testou no mercado, que a gente já fez isso, você lembra? Sim. A gente imprime todas, vamos no mercado e testa, ver quem que o pessoal mais compra. Então, aquela vez, você votou numa, eu no outro, o Vinícius no outro, cada um votou em uma, mas quem que as pessoas mais quiseram? Essas aqui. É o povo que decide. Então, acabou. E daí você explica, galera, ó, tá aqui, ó, um vídeo mostrando as pessoas testando. Cara, e é um barato isso aí. Eu sempre falo que a equipe de vendas, a grande decisão da compra é do consumidor, né? Mas a equipe de vendas tem que estar sempre envolvida. E o grande desafio do vendedor é não perder essa característica de acreditar nos produtos novos. Porque os produtos de commodity, eles não sustentam a empresa hoje. Não. Então eu vejo que as empresas hoje, por exemplo, você dá um exemplo do moinho. Eu tenho certeza que não é o macarrão e nem a farinha que sustenta. Sim. O que sustenta são outros produtos com valor agregado alto. Então vocês veem que tem várias dicas aqui. O que sustenta é o giro, mas o que dá dinheiro são os produtos diferentes. Então o que mais vende é o macarrão base e a farinha base. Então isso faz o giro. E daí onde eles ganham dinheiro são os produtos mais específicos. Não se esquece de se inscrever no canal aqui, tem várias dicas legais. E vou perguntar mais algumas coisas que eu acho importante pro Bruno. E eu quero que vocês acompanhem aí, mas não se esqueça de se inscrever no canal. Brunão, só terminando, só um minutinho. Aquilo que você disse agora, da importância do vendedor, que as pessoas têm que entender. A gente tem sim um mercado digital gigante hoje. E esse mercado digital, vamos pensar assim, eu posso pôr uma loja no ar para vender essa caneca daqui 3 minutos. Então tem uma plataforma simples, eu vou lá, crio uma landing page, coloquei no ar. O que é uma landing page? Fala rápido. É uma página de lançamento. É uma página simples, não é um site complexo, é uma página que com 2 cliques eu compro. Então eu criei essa página. Se eu não tenho um lugar para expor, então eu não tenho um ambiente físico, eu não tenho um ponto de venda, eu não tenho um shopping, eu não tenho uma loja no centro, eu não tenho nenhum lugar para vender isso, eu vou vender online. Então eu vou ter que fazer tráfego pago para chamar a gente para conhecer, beleza? Sim, legal. Então, nesse caso aqui, eu preciso muito pouco do vendedor, ou quase nada desse cara, porque eu não preciso visitar ninguém. Eu vou vender direto para o cliente final. Sim. Então, eu trago esse cara através do Instagram, do Facebook, através do TikTok, através do Google, esse cara entra na minha página e compra. Resolvido o problema. Hoje, às vezes, ele não precisa nem sair de onde ele está. Hoje, o próprio WhatsApp vai virar o maior e-commerce que vai ter, vai ser o WhatsApp, você vai ver. Só começar a funcionar pagamento, com certeza. Não tenho dúvida que vai ser. O maior lugar de compra vai ser o WhatsApp nos próximos 2 anos, com certeza, cara. Olha que legal. É só virar, porque assim, hoje todo mundo conversa no WhatsApp. Não comprei nada. Mas por quê? Se conversa no WhatsApp, o cara te manda um link, você vai ter que comprar em outro lugar. E daí gera negócio ali. Mas aí, quando eu tiver tudo aqui, então já tem hoje catálogo de produto no WhatsApp. Sim. Então eu entro no WhatsApp do Rafa, eu já vejo os produtos que ele vende, eu posso clicar ali, só que eu tenho que sair para comprar. Comprar ali dentro, esquece. Todo mundo hoje está no WhatsApp, então vai ser mais fácil. Mas enfim, só terminando o raciocínio. Quando eu tenho um ponto de venda físico, que a maior parte de quem vende para supermercado, quem vende para loja, quem vende para qualquer produto que vai precisar de alguém comprar e intermediar, eu preciso do vendedor. Então, isso ainda, a grande maioria das vendas ainda feitas são físicas. As pessoas falam, internet... Não, ainda a maior parte das pessoas gosta de ter experiência de compra, gosta de ir no shopping, gosta de vestir o tênis, gosta de provar. Tem gente que vai, prova o tênis na loja, enquanto está provando, pede outro vendedor, já vai pesquisando online e compra online. Uhum. E tem lugar hoje que já tem o preço diferente online, você está provando o tênis aqui, eu passo o QR Code e entrega na minha casa. Então já tem esse híbrido, né? Mas estou querendo dizer o seguinte, para quem vende para ponto de venda, precisa de um comprador, tem que olhar para o vendedor de outro jeito, cara. Tem que cuidar do vendedor, tem que tratar bem esse cara, tem que dar material, municiar de ferramenta. Eu tenho que ter material, hoje a gente chama de card de WhatsApp, né? Então eu tenho os materiais, os cartões de WhatsApp, onde o Rafa me fez uma visita hoje, daqui uma semana você vai mandar um outro negocinho. Bruno, que legal, essa é uma notícia nossa. Olha que saiu a gente no G1. Olha que legal, saiu aqui um podcast que eu estou participando. Então eu vou municiando esse cara de coisas, para hora que eu chegar a vender, eu estou com uma autoridade diferente. Esse cara eu não vou lá cada 2 meses só. Eu fico participando dele, mas tem que ter conteúdo relevante.
Uhum. Então tem informação para esse cara. Eu vou lá, vejo uma gôndola dele desarrumada, tiro uma foto antes, arrumo ela inteira e tiro uma foto depois, estou cuidando do nosso negócio. Então, assim, se eu não tiver um vendedor preparado para isso e entendendo que isso hoje é um atributo gigante, ele não vai fazer, cara. Eu tenho uma opinião que eu prefiro... Vai ser sempre uma briga dentro da indústria isso, mas eu vou defender minha categoria, sim. Eu prefiro o representante comercial do que o CLT. Perfeito. O que você pensa sobre isso? Porque vamos diferenciar aqui. O que é o CLT? Aquele cara que tem um salário fixo da empresa e tem uma meta e uma premiação por meta, mas o salário dele é fixo. E o representante que ele é comissionado. Quando você vai para o mercado, o que você pensa? O que você vê nas indústrias hoje? Cara, e o que você me fala disso? Eu ainda não tenho uma opinião do que é melhor. Eu vejo assim, tem os dois jeitos que funcionam para empresas diferentes. Legal. Então, por exemplo, se eu tenho puta de uma gestão de equipe de vendas, eu sou um cara antenado com os dados, tenho informação, olho para isso a ponto, consigo fazer o time correr, eu posso ter uma equipe própria. O que é bom da representação? Eu não estou preocupado com isso. Quem tem que se preocupar é você. Sim. Então, quem toca o sino dentro da tua representação é você. Quem bota os caras para correr é você. Isso mesmo. Quem faz acontecer é você, porque você sabe que senão o seu não vem. Uhum. Então, a diferença que eu vejo é assim, não, eu tenho que ter uma presença, uma capilaridade, eu não posso ter dispersão, eu tenho que ter um cara focado no meu negócio o tempo todo. Tá, você vai ter quem toca essa banda? Se eu tiver boa gestão comercial, eu até consigo ter equipe de venda. Então, o que os caras já entenderam? Empresas que não conseguem fazer uma gestão própria de equipe, terceiriza. Que daí é muito mais fácil. Sim. Que daí o teu escritório não rendeu, eu troco. O teu escritório está funcionando, está bem. Se você daqui a pouco começou a me atender com 3 colaboradores teu lá, agora vocês são 50, o problema é teu, não é meu, cara. Fica tudo para mim. Quem está sem dormir é você. Então, assim, eu vejo que depende muito do negócio e depende muito de quem está gerindo a empresa. Então, se a empresa tem um foco específico em desenvolver produto e botar no mercado, não se meta com venda. Não, eu sou uma empresa com raiz de venda. Sim. Então, eu atendo uma empresa, por exemplo, a Constomac, vende máquinas para salgados. O Márcio é um cara que tem do DNA de venda. Então, ele tocar uma equipe, tem hoje lá 40 vendedores. Olha só. Tudo interno, tudo lá dentro, o tempo todo vendendo. Os caras estão vendendo hoje 10 milhões mês. Vendia 900 a 1 milhão há 2 anos atrás. Máquina do quê, Bruno? Máquinas que fazem salgados. Então, salgados frito, assado. Então, faz coxinha, faz churros, faz trouxinha. Então, uma mulher na mão, ela consegue fazer 800 salgados em um período de 8 horas. 800? A máquina faz 5 mil por hora. Pô. Então, você dá mais qualidade de vida para essa pessoa, você faz ela ficar focada em mais coisas. Tem uma mulher agora em São Paulo que ela vendia no iFood salgadinho, de festa. Vendia 3 mil reais por mês. Comprou uma salgada, está vendendo 70 mil por mês. Olha só. Por quê? Porque ela consegue agora ter padrão, ter velocidade, e ela fica mais atendendo o cliente agora do que fazendo salgado. Pegando os pedidinhos ali. É isso. Então, assim, nesse caso, que é o DNA dele é venda. Então, para ele tocar não tem dor. Se eu pego um cara que é engenheiro químico, teve uma fórmula na cabeça, montou uma indústria, nunca vendeu nada, não gosta nem de conversar com gente. Esse cara não vai conseguir tocar uma empresa comercial. Então ele contrata você que tem esse DNA e fala, Rafa, preciso de ajuda. Vende para mim? Vendo. Daí você entra como uma luva pro cara. Sim. Então eu ainda não tenho uma opinião de o que é melhor ou o que é melhor. Se for um bom escritório de representação, funciona. Se for uma boa equipe de vendas bem tocada, também funciona. Não, eu penso como isso também. Mas eu falo como representante, né? Porque eu sempre geri a minha equipe, né? Então eu tiro essa preocupação da indústria, de cuidar de promotor. Perfeito. A gente faz isso também lá, cuida de promotor. A equipe é grande de vendas. Eu acho que hoje, para as empresas que eu trabalho, terceirizar, mudar isso, eu acho que seria muito difícil. É isso aí. Mas assim, para o cara que tem esse DNA, igual você falou, do cara iniciar o projeto, começou pequenininho, andando com o cara lá. Isso, começou com o vendedor, foi crescendo. Hoje, se pegar uma empresa, às vezes também, e tem a velocidade de crescimento. Tem empresa que explode, cara. Que ela não consegue ir formando um time de venda. Ela tem que chamar alguém e falar, cara, Rafa, você tem quantas pessoas? Eu tenho 30, me ajuda, cara. Eu preciso pegar, você tem quais regiões? Estou nessa. Cara, tá aqui, ó, me ajuda. Então eu vejo esses dois cenários muito fatos, assim. Se o cara crescer dentro desse DNA, ele consegue fazer essa gestão. Legal. Caso contrário, é impossível, o cara, quando ele cresceu, explodiu, ele vai virar essa chave, é muito difícil, cara. Ô, Brunão, a gente sabe que você é um cara cristão, eu admiro pra caramba isso em você. Várias vezes, quando eu tive momentos difíceis, que eu perdi um sócio meu, que eu tinha lá atrás, você conversou bastante comigo
e você é um cara cristão. Quando a gente fala da tua empresa e ser cristão, qual que é o desafio da publicitar no mercado hoje? Empresa e ao mesmo tempo ser cristão. Como que você lidar com isso? Cara, assim, para mim isso é muito leve, porque assim, apesar de eu ser um cara cristão, eu não sou um cara religioso. Então eu não tenho dogmas, eu não tenho coisas que me impedem, assim. Claro que eu não vou fazer trabalho para produtos que são contra aquilo que eu creio. Mas o que eu já percebi? Deus é tão bom, cara, que eu nem aparece para mim essas coisas mais. Então, assim, antes aparecia muita coisa que hoje eu vejo que são erradas, né? Mas antes eu gostava. Para fazer comunicação, fazer propaganda e tal. E hoje eu vejo que não, cara. Assim, acho que muito por causa de quem eu sou hoje, não anda perto de mim pessoas que não creem como eu creio. Então eu não atraio mais. Você não vai me indicar um cara que você sabe que não tem os valores que eu tenho. E produto e serviço é muito difícil hoje, a legislação é muito severa. Então dificilmente você vai ter um produto ou um serviço que ele é errado por si. A natureza de quem está por trás da empresa que é um problema. E eu já tive lugares que Deus me colocou para poder justamente tocar o dono da empresa. Então hoje eu tenho isso, cara, como assim, se eu sinto paz para poder fazer, eu faço sem problema nenhum. E eu já entendi que muitas vezes o propósito de Deus é totalmente diferente daquilo que é o meu. Então, eu experimento isso todos os dias, assim, eu tenho uma amizade muito bacana com meus funcionários, até uma dificuldade grande que eu tenho de não misturar. A gente almoça junto, a gente conversa, a gente chora de vez em quando junto. Como é que é essa relação que você tem com eles? Você consegue, naquele momento difícil do cara ali, conversar sobre isso? Bastante, cara. Hoje, assim, tem muita gente que trabalha... Porque a equipe de marketing trabalha muito junto, né? Muito junto. E, assim, acontece muito problema de casamento, problema de pessoas com depressão, problema com pessoas com comportamentos que não são legais. E hoje eu consigo chegar e chamar e conversar. E uma coisa que desenvolveu muito em mim. Antes eu era muito 8 ou 80. O cara fazia uma coisa errada, eu ficava maluco, cara. E eu demiti gente já, assim, de 5 minutos por causa disso. Hoje eu tenho paciência com as pessoas. E às vezes até quem tá em volta fala, cara, não sei como que você aguenta, velho. Manda embora, cara. Eu falo, não, cara, tem coisa que ainda acho que dá pra mim poder acrescentar na vida da pessoa. Então não é fácil. As duas coisas são uma linha muito tênue. Tem pessoas que tentam abusar disso em mim. Então eu já vi gente que tenta usar isso para querer amolecer meu coração, mas eu também não sou bobo. Então, você percebe que daí a pessoa está interesseira e não interessada. Então, isso dá para perceber claramente. Teve gente já que chegou, não, porque você é cristão, me ajuda com a minha empresa, me apoia, aposta em mim. Tipo, cara, não vejo você fazendo nada que um cristão faz. De repente, você quer ajuda porque só para não pagar a conta. Tem um amigo meu que fala assim que... Fala, Rafa, você tem que ser igual Jesus. Você tem que saber identificar quem está atrás do Senhor dos milagres e quem está atrás dos milagres do Senhor, né? Isso aí. Então, acho que são duas coisas distintas, né? Mas eu vejo hoje, assim, cara, tem muitas pessoas que precisam daquilo que a gente está cheio. Então, assim, eu tive a minha fase AC, né, antes de Cristo, e a fase hoje, que é depois de Cristo, que foi transformada. Inclusive, hoje é dia 18? Hoje é dia 18. 18? Hoje fazem 9 anos do meu acidente, cara. Que foi Você sofreu um acidente de moto, né? Um acidente de moto que foi uma parte marcante. Muita gente acha que eu me converti por causa do acidente, mas eu tinha me batizado 3 dias antes. Então eu já estava bem decidido já quando aconteceu o acidente. Mas sobrou um restinho ali de maluquice. Tem umas brincadeiras que o pessoal fala que o batismo é você afogar o velho homem e nascer o novo, né? Uhum. No meu caso, Deus falou assim, esse aqui a água só não vai resolver não, vou dar uma matadinha nele mesmo. Mas assim, o que eu vejo? Isso que a gente carrega hoje está cheio, as pessoas precisam, cara. E você ter a oportunidade que eu tenho hoje de andar em várias empresas, em vários lugares e tocar várias pessoas, cara, isso é uma das coisas que mais me motiva a continuar fazendo o que eu faço. Legal. Poder levar uma mensagem diferente, porque quando a pessoa se abre, ela começa a confiar em você tecnicamente, ela vê que você tem respaldo para as coisas. Quando você fala de Deus para ela vê que não é um cara, um bitolado, alguém que é só um fanático. Cara, eu era o cara mais cético que tinha, não acreditava em nada. Então, aquilo que Deus fez na minha vida, hoje eu consigo impactar pessoas, mas, assim, o que eu tenho um cuidado muito grande? Eu não chego por essa porta. Uhum. Eu sempre chego tecnicamente,
como um profissional. Até porque eu tenho medo desses caras. E daí, no meio do caminho, se a pessoa me der abertura, tem cara que talvez vai lidar comigo durante 3, 4 meses. Ele vai saber que eu sou cristão, ele vai já ter ouvido alguma coisa, mas eu não vou me futucar a intimidade deles, coisa não. Agora, tem cara que chega e fala, cara, é o seguinte, ó, Bruno, eu vi um negócio que você falou no teu Instagram, eu precisava falar, cara, tô com problema no meu casamento. E isso acontece muito, cara. Amigo da época de balada e festa que me liga e precisa de ajuda. Então, é uma linha tênue, mas hoje elas se completam de um jeito maravilhoso, assim, cara. Que legal, que legal. Eu acho assim, o canal ele vai ter um tempo destinado a isso, pra gente conversar sobre isso, porque eu sou um cara muito humano, assim, e todo dia eu me pego nessa linha. Até onde que eu posso ir? Tem hora que eu tô achando que eu sou mais bom do que com meu filho, com os funcionários, e aí é a hora que você precisa parar, repensar. E até falando sobre filho, eu acompanho bastante teu Instagram, eu vejo você sempre passeando com a tua filha, e eu acho um baita desafio hoje, até saindo um pouquinho do tema de vendas, né? Educar filhos. Cara, o que você faz? Porque eu sentei alguns dias para almoçar com a tua filha, com você, com a tua filha, algumas vezes a gente conversou. Sim. É uma menininha muito abençoada, né? E o que você faz hoje para tornar ela um adolescente diferente no meio dessa geração, que eu não vou dizer perdida, porque daí a gente generaliza, né? Sim. Eu acho que tem muita gente boa, mas eu tô preocupado. Eu fico preocupado quando eu olho. Tem pais e mães perdidos que refletem em filhos que não se encontram. Uhum. O que eu tento fazer sempre com a Maria, eu e minha esposa, primeiro que a gente tenta dar o máximo de segurança familiar para ela. Então, teve vezes, porque a pessoa fala, acho que porque você é cristão, você não discute com a esposa. Cara, eu já discuti com a minha esposa. E minha filha morrendo de medo de a gente separar e tal. Então, a gente senta e fala, filha, vem cá. A gente se ama. Estamos tendo uma discussão para melhorar. Então, assim, a maior coisa que eu vejo hoje é você ter... A gente falou no começo sobre intencionalidade. Então, eu estou aqui intencional. Não estou preocupado com o meu celular, com ligação, com nada. Quando eu estou com a minha filha também, eu tenho que ter esses momentos. É difícil, cara. Porque eu tenho que estar muito tempo, às vezes, fazendo coisas, respondendo mensagem, mas tem os momentos onde está intencionalmente junto. E daí é uma hora que você consegue formar a base, né? A Bíblia diz o seguinte, ensina o filho no caminho que ele deve andar, depois de grande ele não vai se desviar. Então eu vejo que meu pai e minha mãe me ensinaram essa base, quando eu precisei, foi onde eu fui buscar a força, foi onde eu tinha sustento, onde eu tinha base, que é o firme fundamento, que é a fé. Então, o que a gente faz na Maria, primeiro, a gente nunca botou na cabeça dela que ela tem que seguir o que a gente segue. Ela naturalmente foi querendo esse caminho, foi trilhando isso. Então, naturalmente, cara, os pais que se aproximam da gente, onde ela tem as amigas, as coisas, são pessoas que acreditam no que a gente acredita. Sim. Então, naturalmente, o ambiente onde ela vive tem muito mais disso do que do resto. Uhum. Então, eu vejo assim, não tem uma fórmula mágica. Eu não sei se eu tivesse mais 2, 3 filhos, seria igual. Como que seria, né? Não sei. Então, porque ela é bem tranquila, né? Esse dia eu tava acompanhando teu Instagram e vendo ela ler a Bíblia lá no fundo do carro, você e a tua esposa brincando com ela. Pô, que legal, né? E tal. Que ela tava lendo. Mas é bem natural dela já natural. isso aí, né? Então, assim, tem essa vantagem muito grande que é o perfil da Maria. Então, a Maria tá com 14 para 15 anos, mas ela ainda é mais infantil do que adulta. Uhum. E isso é a natureza dela. Então, assim... a gente respeita, a gente incentiva, a gente tem muita palavra de afirmação, a gente ora por ela, a gente abençoa ela. Então a gente já conversou, inclusive, porque tem pais que estão tentando evitar conversas, assim. A gente conversou sobre muitas coisas, sobre a maturidade dela. Eu converso bastante também. Sobre que tipo de marido que ela vai escolher, que tipo de filho que ela vai ter, que tipo de visão que ela tem que ter para as coisas. Então, assim, a gente conversa com ela para criar essa maturidade na mente, para a hora que ela for escolher, ela ter opção de escolha. Bruno, então você quer dizer que não vai acontecer nada de errado? Eu não sei, cara. Uhum. Mas o que eu tenho a certeza é que eu jamais vou deixar de ser pai dela. Então, assim, não criar essa barreira de distanciamento onde ela tem medo, eu por um tempo, assim, a minha esposa é um doce, assim, é o meu anjo. Tua mulher é uma benção, cara. Me salvou, então, assim, eu sou muito grato a ela. E ela me salva todas as vezes que eu tenho dificuldade de relacionamento com a Maria em casa. Ela chega e fala, o que você fez, a Maria ficou com medo do jeito que você falou com ela. Não faça assim. Mas por quê, amor? Eu falei, não, você tem um tom de voz, um jeito, quando você está bravo, que você fala, parece que quer matar. E eu não percebo isso. Então, assim, a Marceli... Isso é do homem, né? É do homem isso, né? A gente tava tem uma mesa em casa, assim, a Maria aqui na minha frente e a Marceli ali meio que atrás, assim, né?
E eu comecei a falar, Marceli. Aí eu fui afinando, no final tá, ô filho, aqui. Então foi muito legal, assim, tem essa parceria mesmo. Então acho que é isso, acho que a Maria é o reflexo do casamento que eu tenho com a minha esposa. Então isso reflete nela. Então quando os pais falam sobre geração com problema, geralmente os pais têm problemas e os filhos são reflexo disso, cara. Não, eu percebo isso. Às vezes eu vou conversar com amigos dos meus filhos, cara, e eles estão perdidos porque o pai e a mãe não dão uma direção. Eu sempre, quando eu vejo meu filho que ele tá se desviando um pouquinho ali e tal, agora ele tá numa fase que ele tá envolvidíssimo com o esporte, tá correndo, nadando, pedalando. E às vezes eu vejo que faz uns 4 dias que ele tá trabalhando, estudando bastante. Ó, filho, não esquece de correr e tal, pra ele não perder aquela essência daquele negócio legal que ele tá fazendo. O pai vai junto um dia correr, vai levar pra nadar, vai incentivar então, isso daí. Agora, mudando um pouquinho, Bruno, o que você espera da tua empresa agora nos próximos 5 anos? Tá tendo muita movimentação de mercado, muita mudança, produto de marketing mudando. Até, vamos dizer assim, há 2, 3 anos atrás, ninguém sabia nem o que era tráfego pago. Vamos colocar 3, 4 anos atrás. Mais. Um pouquinho mais, né? Uns 8. Porque eu acho que descobri faz uns 4, 5 anos, né? E o que você espera da tua empresa para os próximos 5 anos? Como que você vê a Publicitar daqui 5 anos? Cara, na verdade, assim, a empresa ela é muito dinâmica, né? Ainda mais uma empresa de marketing, ela é extremamente dinâmica. Eu vejo cada vez assim, eu estou tentando trabalhar com essa direção de cada vez usar mais a cabeça e menos os braços. Uhum. Então, assim, cada vez mais eu quero entregar menos entregável para o cliente e mais estratégia. Porque o que eu estou percebendo? Cada vez mais criam-se ferramentas, e a inteligência artificial está vindo aí de uma forma assustadora, cara, para legal, criando formas do Rafa fazer coisas. Eu estava hoje, agora há pouco, numa reunião com um cliente, tem o Notepad, acho que é Notepad chama, é um gravadorzinho de voz que você conecta, põe no celular, você pode ter as chamadas sendo gravadas, ou conversa, igual nós estamos aqui hoje. Ele está gravando toda a minha conversa aqui com você. No final, a inteligência artificial, já o ChatGPT, faz um resumo da nossa conversa, manda e-mail para as pessoas e faz tudo. A ata resolvida. A ata da reunião. Então, assim, isso é uma ferramenta que a pessoa que faz ata vai perder o trabalho. Então, cada vez mais eu vejo que o Canva hoje, que é aquele aplicativinho que faz arte, faz as coisas, tem um monte de gente que se vira bem com ele já. Hoje, os departamentos de marketing das empresas estão crescendo. As empresas estão percebendo que isso hoje... Antes você fazia um vídeo, ficava 6 meses passando na televisão e estava ótimo, cara. Hoje já, você fazer vídeo ultrapassado, todo dia, né? Então, essa velocidade da comunicação mudou muito. Então, o que eu faço muito hoje? Eu monto departamento de marketing dentro da empresa. Então, aí tem empresa que me contrata, eu monto uma equipe para ele, gerencio a equipe até que eles possam correr sozinho. E daí eu faço muito mais consultoria do que execução. Que própria execução de marketing. Do que execução. Então, assim, eu já tenho alguns clientes nessa linha, onde eu vou fazer reuniões semanais ou mensais ou quinzenal, dependendo do que é o projeto, e eu chego para poder dar a luz para um caminho. Eu uso a minha experiência e bagagem hoje, até porque, assim, a galerinha do digital hoje, do marketing, tá todo mundo querendo fazer tudo digital. E que a gente falou, tem muito do que você precisa de uma empresa que não é digital, que é um painel de outdoor, que é um catálogo bem feito, que é uma ação promocional, que é um material de ponto de venda. Que não tem hoje pessoas que estão acostumadas com isso, que a geração é outra. Eles não consomem desse jeito. Só que ainda tem uma galera grande, uma massa gigante de pessoas que consomem assim. Então, eu vejo a publicidade dos próximos 5 anos, assim como a Smart lá de Guarapuava, continuar se adaptando. Lá ela tem um nome diferente. Lá tem porque lá são outros sócios. Ah, legal. Então, por isso que lá chama Pense Smart, porque nós estamos numa Smart City lá, que é a cidade dos lagos. Legal. Então, Pense Smart. Então, pense de uma forma inteligente, uma cidade inteligente. Então, lá a agência tem 2 anos, está, graças a Deus, muito bem. E o objetivo que eu tenho para as duas é o mesmo, a gente continuar se adaptando, se transformando. Porque eu vi muita agência que ficou parada no tempo e foi se perdendo com boas ideias. Então, eu não lembro quem que é o cara que escreveu, mas ele fala que conta que muitas empresas, elas quebram, não porque elas fazem alguma coisa mal feita, porque elas fazem muito tempo a mesma coisa. Então, vamos pegar um exemplo. O cara que fazia a melhor carruagem de cavalo do mundo, vendia para todos os reis, para tudo, veio o carro. Ele continuou fazendo carroça, ele quebrou fazendo a melhor carroça do mundo. Então, não é porque ele não sabia fazer, porque ele continuou fazendo a mesma coisa.
Então, aquilo que era a realidade de uma agência 10 anos atrás, hoje não tem nada a ver. Minha rotina de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, é completamente mudou diferente. muito, né? Eu fiz uma campanha política agora lá em Assis Chateaubriand, para um amigo, irmão meu lá, o Marcel Miqueleto. Ah, você se envolve nessa área também? Em casos específicos, assim. Bem específicos. Então, o Marcel, a gente fez a campanha dele de prefeito, foi 2 vezes prefeito, foi 2 vezes deputado e voltou a ser prefeito agora. E daí eu fiz a campanha para ele e assim... Eu fiz a campanha de 4 anos atrás do prefeito nessa mesma cidade, que é a minha cidade natal, que é Assis Chateaubriand. Natal não, porque eu não nasci lá, mas eu vivi lá até os 16. Eu nasci em Arapongas, só porque meu avô era médico pediatra. Então todo mundo nascia na mão do avô. Então eu nasci, depois de uma semana voltei para Assis e fiquei lá até os 16 anos. E daí a minha rotina de campanha 4 anos atrás não tem nada a ver do que foi esse ano. Então assim, o jeito de tratar uma campanha política, o jeito de você fazer os materiais, a velocidade dos materiais... Hoje é muito digital, né? E muito dinâmico, cara. Acontece uma coisa agora, todo mundo ficou sabendo. Se você não contrapor agora, aquilo vira verdade. Eu até acho que no final da campanha do Marçal ali, teve umas coisas que ele conversou que prejudicaram bastante a campanha dele ali. Falando em coisa digital, né, mim, cara? Assim, olhando para o marketing, assim, qual que é o maior problema? Ele conseguiu trazer muita atenção. Uhum. Só que ele continuou com a mesma estratégia. Ele deveria ter feito o quê? Trouxe um monte de atenção, agora eu vou falar de coisas densas, de coisas que têm conteúdo, que têm profundidade. Ele ficou tentando jogar nesse raso. E isso eu acho que prejudicou ele, porque ele conseguiu crescer muito rápido na pesquisa e cair muito rápido. Eu vi isso no final. No começo, todo mundo quis olhar para aquilo. Tanto que todo mundo aqui do Paraná que nunca olhou para a eleição de São Paulo, começou a falar da eleição de São Paulo. Falaram mais da eleição de São Paulo. Eu estava olhando Londrina e São Paulo. Então, tinha gente que comentava sobre São Paulo, sobre o Marçal, você perguntava de Londrina, eu falei, não sei. O cara nem sabe o que é, né? O cara, como que você está se envolvendo em política de São Paulo? Não tem nada a ver contigo, pô. Mas eu vejo assim, e isso hoje é muito... Antes você podia errar por bastante tempo, que você continuava fazendo. Hoje, com poucos erros, você sai do mercado. Porque é uma pessoa que pegou um celular e fez um conteúdo que viraliza, falando mal do Rafa. É que você filtrava, né, Bruno? Você colocava um material no mercado, tinha uma outra pessoa que revisava, né? E hoje você fala aqui, se você for falar online, você tem que estar muito preocupado com o que você vai falar. Você imagina, um podcast ao vivo. Qualquer coisa que eu falo, teve cara já, aquele Monark, que tá extraditado, tá fora do Brasil, velho. Extraditado não, ele foi deportado. Tem aquele Bill que falou um negócio, aquele o cara falou um negócio, né? Sumiu. Você imagina, o cara fumando maconha no programa, tomando cachaça, muito louco, falou uma besteira. Acabou o cara. Só que ele tá ao vivo para milhões de pessoas, cara. Acabou o cara. Então, assim, esse cuidado hoje que a gente tem que ter com a palavra, ele muda, então a dinâmica é muito rápida. Daqui 5 anos você se imagina mais uma parte estratégica. Porque você é um cara que trabalha muito ainda, né, Bruno? Dentro do negócio, né? Muito. Eu sou um cara que eu sou muito envolvido dentro do meu negócio. Eu divido bastante as tarefas, mas eu sou muito envolvido um pouco em tudo, porque eu gosto. Perfeito. Na verdade, eu faço porque eu gosto mesmo. Eu gosto de estar envolvido em cada área. Eu não gosto de me sentir inseguro. Pô, o cara falar, o cara vai carregar o caminhão. Eu falo, mas como é que carrega um caminhão? Não, eu tenho que ir lá um dia ver como é que carrega o caminhão para me entender como é que funciona a dinâmica do negócio. Você é um cara bem envolvido, né? É porque assim, cara, eu venho de uma geração de agências onde os donos sempre foram as referências. Então, assim, para mim é muito difícil escalar um negócio e perder aquilo que é minha essência. Então, eu vejo muitos caras de agência que escalam, viram vários escritórios no Brasil inteiro, um monte de coisa, mas daí você tem um escritório que pensa de um jeito, outro que pensa de outro, outro que pensa de outro, pensa de outro, que executa diferente. Então, não é a minha estratégia como negócio escalar a agência e, de repente, atender 100 clientes, 1000 clientes. Não é meu negócio. Quer estar envolvido... Eu tenho um projeto que eu vou colocar no ar provavelmente agora em dezembro, que eu criei um Canvas Planejamento de Comunicação, que é uma forma de planejar a comunicação. O Canvas, a palavra Canvas, ela vem de uma página só. Então, eu colocar numa página só todo o planejamento de comunicação. Então, nisso eu vou gerar bastante conteúdo, ter bastante energia minha colocada nisso, e isso sim é escalável. Que daí é um curso, que eu já tenho curso hoje na Brands, que é uma das melhores escolas de brand do Brasil. Eu dou aula de MBA na SPM, que é a maior escola de propaganda do Brasil. Fui convidado para dar aula de MBA lá. Olha que legal. Justamente por causa desse Canvas que eu criei. Dou aula na UEL de pós-graduação com ele também, na PUC.
Então, já fiz para várias empresas grandes. E é um negócio que eu amo fazer, que é dividir conhecimento, cara. Que é ensinar. Cara, eu gosto bastante também. Então, às vezes, a pessoa tem uma indústria ali, está começando com a equipe de vendas. Dividir conhecimento cara, dividir conhecimento é do caramba. E você vê que as pessoas estão perdidas com coisas simples. Exatamente. Sabe? Outro dia eu fui visitar uma indústria de uma moça que tem uma empresa de paçoca regional aqui, bem grande. E o problema dela é um problema que, pra mim, eu falo, cara, ela tá envolvida em todas as casas de embalagem e não tá dentro do supermercado. A mulher fatura 8, 9 milhões por mês e não vende pro supermercado. Eu falei, cara, como é que pode isso? Sim. Eu não consigo me imaginar vendendo no canal que ela vende. Perfeito. E ela tem uma dificuldade gigantesca para atender o nosso canal. Mas para mim, assim, esse projeto, qual que é a dor que eu identifiquei? Hoje, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas investe em comunicação hoje. Desde um advogado, um dentista, um médico, até uma indústria ou qualquer porta de loja faz comunicação. A plataforma digital trouxe essa pluralidade. Todo mundo está fazendo um tráfego pago só no patrocinário, ali direto no Instagram. Então, assim, o cara está fazendo comunicação, mas ele não está planejando. Então, tem empresas grandes, que é assustador falar isso, mas é a minha rotina, que eu chego, o cara investe 10 milhões por ano em comunicação e não tem o planejamento, cara. Sim. Ele não sabe para onde ele está indo. Não só como comunicação, como negócio. Então, o que a comunicação é? Uma resposta daquilo que você está planejando para o teu negócio. Então, eu tenho um objetivo de marketing, um objetivo de negócio e de comunicação. Uhum. Então, eu quero crescer, eu quero abrir 100 novos pontos de venda esse ano. Olha, então, eu preciso... Não, estou dando um exemplo. Uhum. Eu preciso, para abrir esses 100 novos pontos, eu preciso buscar esse cliente que é essa estratégia de marketing. E eu tenho que comunicar isso para ele. Uhum. Então, a comunicação ela só é uma parte do todo. E eu vejo empresas que estão perdidas na sua essência, na sua direção, e se comunicando sem saber não sabe para onde quer ir, né? Então, essa ideia... É o que eu mais vejo também, Bruno. É o que eu mais vejo. Canvas é isso. Ele vai simplificar e ajudar todo mundo a entender de planejamento de comunicação. Parece uma coisa difícil, mas eu falo, você vai conversar com um amigo seu, uma conversa difícil. Você planeja lá antes. Sim. Você pensa no lugar que você vai conversar, você pensa no horário, você tenta mentalizar a comunicação antes da cabeça, que eu vou falar isso, vou fazer isso. O podcast que hoje, primeiro dia, teve um planejamento. Sim. Você planejou, tá aqui nesse horário, marcou comigo, Bruno, vamos chegar lá a tal hora, vou fazer assim, assim, assado. Então, aí funciona. Quando não funciona, quando não tem planejamento. Tem uma frase que eu adoro que é não planejar é planejar dar errado. Então, eu vejo que uma das coisas que eu vou me envolver muito nos próximos anos em ajudar as pessoas a planejarem comunicação. Eu acho que isso é um grande desafio para mim também, estar envolvido mais no planejamento do que participando do negócio como um todo ali, toda hora querendo vender, querendo estar junto com eles no cliente. Eu vejo que cada vez mais é importante a visão de fora, para entender o que está acontecendo. Dar uma direção para eles. Então a gente já está chegando no final do programa, quero agradecer a todos que estiveram com a gente aí. Foi o primeiro MetaCast, com um cara super especial. Obrigado por todos que estiveram conosco. Não se esquece de se inscrever no canal aqui. Brunão, quero te agradecer muito. Acho que foi muito conteúdo válido, né? Para quem está abrindo empresa, ter uma direção. E pode deixar aí também teu abraço para todo mundo. É isso aí. Eu queria de novo agradecer o convite de estar aqui no primeiro. Desejar todo sucesso para esse podcast. Obrigado. Tenho certeza que vai levar muita informação relevante para muita gente. E dizer que, assim... Contem comigo que precisar, quem quiser ver minhas redes sociais aí, ou até da agência, fica à vontade. Teve alguma dúvida que a gente conversou, mas Bruno, isso aqui você consegue me ajudar? Não consegue? Então, assim, se inscreve aqui no canal, não esquece de dar seu like. Isso é importante para a plataforma do YouTube entender o que está acontecendo, então a tua resposta a isso é muito importante. E, cara, obrigado, tamo junto aí, se você precisar... Conta comigo aí. Vamos nessa. Junto. Que seja o primeiro de muitos, né? É isso aí, cara. Um grande abraço, pessoal. Obrigado por estarem conosco aí.